está escrito assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Sobre esse texto que nós estamos ministrando, não resta dúvida que Deus vai agir, que Deus vai ministrar, que Deus vai operar na tua vida e na minha vida. E Deus vai agir na hora certa. E o mais, Ele vai ensinar para mim e para você. Ele vai colocar para mim e para você realmente um entendimento para sabermos que hora é essa, que hora Deus julga ser a hora certa. Bom, tudo que vem de Deus já está na hora certa. Mas às vezes a gente não consegue entender, né? Às vezes a gente não consegue meio que colocar em nossos corações que não adianta se precipitar, não adianta ficar apavorado, não adianta ficar pensando, Senhor, como é que vai ser, porque Deus tem a hora certa dele. E quando o salmista começa falando acerca dessas palavras lindas e maravilhosas, que o Senhor é a luz, que o Senhor é a salvação, ele começa a se questionar. E aí nós temos que nos questionar e nós temos que ter algumas certezas. O primeiro questionamento, que na verdade é um questionamento abençoado: a quem temerei? Quem nós realmente vamos temer? Palavras do Senhor Jesus Cristo: vou lhes dizer a quem vocês devem temer. Vocês têm que temer aquele que tem poder para não somente colocar no céu, mas colocar no inferno. Aquele que tem poder para matar também, e para levar para o céu e para levar para o inferno. Esse vocês têm que temer. Bom, basicamente nós não devemos temer a mais ninguém, só ao nosso Deus. E aí nós temos que ter uma certeza. A certeza é: o Senhor é a força da minha vida. E aí, mais uma pergunta: de quem me recearei? Nem eu nem você vamos temer a ninguém e a nada, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é a força da nossa vida. E aí, mais uma pergunta: de quem nós vamos nos recear? Ou seja, de quem nós vamos ter receio, um medo sobremaneira? Por que ficarmos receosos se o Senhor já garantiu para nós que Ele é conosco? Queridos, e é isso que acontece conosco. Porque infelizmente nós somos envolvidos por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos. Às vezes é muito melhor a gente não ver e não ouvir, porque na hora que a gente passa a ver e a ouvir, a gente fica, por incrível que pareça, mais medroso e mais receoso, como se ao nosso lado não tivesse um Deus Todo-Poderoso, como se ao nosso lado não estivesse o nosso Senhor, que é general de batalhas, que vence todas as guerras. E é imprescindível que tenhamos esta fé e esta certeza em nossos corações. Você está entendendo? Agora nós precisamos entender que existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de personalidades que vão vir contra nós. O verso 2 diz assim: quando os malvados, pessoas malvadas, vão se levantar contra as nossas vidas. Os meus adversários, não somente malvados, mas são adversários. Meus inimigos, não somente adversários, mas inimigos. Ou seja, pessoas com características de malvadeza, pessoas que por si só são adversárias e pessoas que se fazem nossas inimigas. Ou simplesmente aquilo que infelizmente o diabo coloca na mente de vidas que ainda não conhecem a Deus, ou que até acham que conhecem a Deus, mas se tornam malvados conosco, se tornam nossos adversários e se tornam nossos inimigos. Não porque nós queremos, não porque eu quero, mas porque, queridos, a grande realidade é que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando buscamos a face do Senhor, certamente nós estamos desagradando aquele que realmente é contra nós. E infelizmente existem pessoas que se deixam levar por isso. Infelizmente existem vidas que se deixam levar e acabam tendo suas mentes influenciadas e agem conosco com muita malvadeza. E agem como se fossem os nossos adversários. E agem como se fossem os nossos inimigos. Isso está acontecendo, isso sempre vai acontecer, porque estamos neste mundo. E aí a gente começa a se perguntar e a se questionar: por que Deus está permitindo? Quando é que Deus vai agir? Se você tem certeza, se nós temos certeza que Deus vai agir na hora certa, se temos certeza que Deus é o nosso Senhor e que vai realmente fazer com que nós sejamos abençoados e entendamos que na hora certa Ele vai agir, que na hora certa Ele vai operar e que realmente as coisas não dependem tanto de nós, e se dependem de nós em algum momento é da nossa fé, o que a gente tem que fazer? Nós temos que apenas crer. Você consegue crer? Você consegue entender que o momento certo, a hora certa, pertence ao nosso Deus? Para você entender a hora certa de Deus? Para você parar de se perguntar e de se falar por que está demorando? Ao invés de falar por que está demorando, diga: Senhor, eu creio que a tua hora é a hora certa. O teu momento é o momento certo. Alguém pode glorificar Deus por isso? Digita nos comentários aí o que você entende sobre isso.
E às vezes, meus irmãos, nós literalmente queremos que, entre aspas, né, encostar Deus na parede. Como se ele fosse obrigado a nos abençoar e a fazer por nós tudo que ele tem que fazer na hora que a gente quer. Não, não é na nossa hora. É no momento de Deus, é na hora de Deus. É na hora certa que Deus vai agir. O salmista diz que, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amados, são muitas as evidências de que o Senhor está conosco. São muitas as palavras do nosso Deus, são muitas as palavras garantidoras, ou seja, que nos dão garantias de que tudo pode vir contra nós. Mas se o Senhor é por nós, complete aí você, quem será contra nós? Se o exército nos cercar, o nosso coração não pode temer, está escrito. Se a guerra se levantar contra nós, nós temos que confiar nele. Deus é fiel, Deus é poderoso, e Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que somos carne. Ele sabe que por um momento vamos duvidar. Lembra-me quando Pedro diz para Jesus em alto mar, quando Jesus vem andando pelas águas, e Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti. E Jesus fala assim: ok, pode vir. Enquanto Pedro estava confiando e olhando para Cristo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele viu que ele estava andando sobre as águas, ele olhou para aquilo que não era Jesus, ele começou a afundar e o mar era revolto. Entenda isso. Toda vez que nós olharmos para Cristo, e enquanto nosso olhar estiver em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, nós literalmente caminharemos sobre as águas. Mas na hora que a gente tirar o nosso olhar do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, nós começaremos a sucumbir. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo e adoro o nome do Senhor. E agradeço a Ele porque Ele sabe que nós somos pecadores, falhos, e então, quando nós estamos caindo, Ele literalmente estende as mãos e nos traz de volta para o lado dele, para o barquinho, ou mesmo Ele nos carrega. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que se o Senhor está ao nosso lado, nós não temeremos.